Olá pessoal, Josias Santana falando aqui do canal Platina na Física, e nesse vídeo iremos continuar nossa série de resoluções dos exercícios propostos, dessa vez o capítulo 20 do livro Os Fundamentos da Física, volume 1, nona edição do Ramalho. Iremos para a terceira parte dessa sequência. Vamos começar por a questão 509, que diz o seguinte: a figura ao lado mostra três líquidos imescíveis de densidades diferentes. Se dispõe num tubo U, sendo dada a densidade do líquido D1 como sendo 0,4 gramas por centímetro cúbico, e a densidade do líquido 3 como sendo 2,5 gramas por centímetro cúbico, determine a densidade do líquido 2. Bom, aqui vai ser aquele esquemazinho da gente comparar as densidades. Nesse ponto e nesse ponto, as pressões têm que ser iguais. Ou seja, a pressão devido esse meu líquido 3 aqui, nesse ponto vai ser quem? A pressão atmosférica mais a densidade do líquido 3 vezes a altura do líquido 3 vezes a aceleração da gravidade. Desse outro lado já nós temos o quê? Que a pressão nesse ponto vai ser quem? A pressão atmosférica mais a densidade do líquido 2 vezes a altura do líquido 2 vezes a aceleração da gravidade, mais o outro líquido agora que nós temos, a densidade do líquido 1 vezes a altura do líquido 1 vezes a aceleração da gravidade. Observe que nós temos pressão atmosférica dos dois lados da equação. Então, essa pressão atmosférica cancela com essa pressão atmosférica. Todos os termos que sobraram têm a minha aceleração da gravidade. Então, também vão se simplificar. Dessa forma, sobrou para a gente apenas densidade do líquido 3 vezes a altura do líquido 3 tem que ser igual a densidade do líquido 2 vezes a altura do líquido 2, somado com a densidade do líquido 1 vezes a altura do líquido 1. Como quem eu quero achar aqui é a densidade do líquido 2, eu vou isolar a densidade do líquido 2 nessa equação. Então, a densidade do líquido 2 vai ser igual a quem? A densidade do líquido 3 vezes a altura do líquido 3, menos a densidade do líquido 1 vezes a altura do líquido 1. Tudo isso dividido pela altura do líquido 2. E agora pronto, é só a gente substituir as nossas informações. D3 é 2,5, que multiplica a altura de 5 centímetros, menos D1, 0,4, vezes a altura de 7. Tudo isso dividido pela altura de 2 centímetros. Então, a minha densidade do líquido 2 vai ser 12,5 menos 2,8, tudo isso dividido por 2. Então, assim, nós concluímos que a densidade 2 vai ser igual a 4,85 gramas por centímetro cúbico. Numa prensa hidráulica, o êmbolo menor tem raio 10 centímetros, vou chamar aqui de raio 1, igual a 10 centímetros. E o êmbolo de raio maior, vou chamar aqui de raio 2, de 50 centímetros. Se aplicarmos no êmbolo menor uma força de intensidade de 20 newtons, então vou chamar aqui de F1, que está do lado 1. 20 newtons, deslocando-se 15 centímetros, a distância 1 que ele desloca foi de 15 centímetros. Qual é a intensidade da força no êmbolo maior e o seu deslocamento? Então, ele quer saber qual é a intensidade da força, 2, e qual foi o deslocamento, 2. Então, vamos lá. Aqui é só a gente lembrar que a pressão que está sendo exercida do lado 1 tem que ser igual à pressão que está sendo exercida do lado 2. Dessa forma, nós temos o quê? Que a força 1 dividido pela área 1 tem que ser igual a força 2 dividido pela área 2. Como eu quero encontrar o meu F2, vamos isolar o F2 nessa fórmula. Então, temos que F2 vai ser igual a A2 dividido por A1
que multiplica o meu F1. A área aqui, a gente vai considerar como sendo a área circular. Então, vai ser o quê? Π R2 ao quadrado. E da área 1 vai ser o quê? Π R1 ao quadrado. Tudo isso aqui que multiplica o meu F1, que é 20 newtons. Então, aqui nós temos que o nosso F2 vai ser igual a quem? O π que está em cima cancela o π que está embaixo. E vamos escrever aqui como sendo R2 sobre R1 ao quadrado vezes 20. O meu R2 é 50. O meu R1 é 10. R2 sobre R1, 50 dividido por 10 vai dar 5. 5 ao quadrado é igual a 25. Vezes 20. 25 vezes 20. Temos então que o meu F2 vai ser igual a 500 newtons. Ok, e agora para a gente poder achar o tanto do deslocamento que foi aplicado do outro lado, é só a gente lembrar também do princípio de conservação da massa. Como assim, professor? Todo o volume que foi empurrado pelo êmbolo 1 também vai ser a mesma quantidade de volume que foi ser levantado pelo êmbolo 2. Ou seja, o volume 1 tem que ser igual ao meu volume 2. Quem é o meu volume 1? O meu volume 1 é o deslocamento D1 vezes a área 1. Isso tem que ser igual a quem? Ao meu deslocamento 2 vezes a área 2. Daqui, como a gente quer achar o deslocamento 2, a gente isola, faz o mesmo processo. Isola aqui o deslocamento 2 e vamos ter a mesma relação, que vai ser R1 ao quadrado sobre R2 ao quadrado, que multiplica o meu D1. Então, pronto. Aqui vamos ter novamente 10 sobre 50 ao quadrado, que multiplica agora esses meus 15 centímetros. Então, quem vai ser o meu D2? O meu D2 vai ser 15 dividido por 25. Daqui a gente conclui que o nosso D2 vale 0,6 centímetros. A questão P511 diz o seguinte: um balão de hidrogênio de peso igual a 600 newtons está preso a um fio em equilíbrio estático vertical. O seu volume é igual a 80 metros cúbicos. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A densidade do ar como sendo 1,25 kg por metro cúbico. Determine o empuxo exercido pelo ar sobre o balão. Então, vamos lá. Nós sabemos que o empuxo ele é dado como sendo o peso do volume que foi deslocado. Esse peso do volume que foi deslocado eu vou poder calcular como sendo quem? A densidade do ar, no caso, vezes o volume ocupado por esse meu balão, multiplicado por quem? Pela minha aceleração da gravidade. Dessa forma, a gente tem o quê? A densidade é 1,25. O volume é 80 e a aceleração da gravidade é 10. Dessa forma, nós temos que o empuxo é igual a 1000 newtons. Na letra B, ele pede para a gente calcular a tração no fio que sustém o balão. Esse sustém, na verdade, é sustenta, né? Então, vai ser algo bem simples. No esquema aqui, vou fazer um desenhozinho aqui para vocês entenderem melhor. Vamos imaginar aqui o chão
Está aqui o fio. Está aqui o nosso balão. A tensão T no fio está puxando esse meu balão para baixo, para ele não voar. Nós temos para baixo também a força peso. E para cima nós temos aqui o nosso empuxo. Como esse sistema está parado, isso quer dizer o quê? Que essas forças estão em equilíbrio. Ou seja, a quantidade de forças que eu tenho puxando esse meu balão para cima é igual à quantidade de forças que eu tenho puxando ele para baixo. Ou seja, o meu empuxo vai ser igual ao peso mais a tensão. Dessa forma, nós temos que a tensão vai ser o quê? O empuxo menos o peso. O empuxo nós já vimos que é 1.000. E o peso, a questão nos diz que é 600 newtons. Dessa forma, temos que a tensão vale 400 newtons. A próxima questão aqui, a 512, fala o seguinte. Um bloco de madeira de massa M igual a 0,63 kg é abandonado cuidadosamente sob um líquido desconhecido, que se encontra em repouso dentro de um recipiente. Verifica-se que o bloco desloca 500 centímetros cúbicos do líquido, até que passa a flutuar em repouso. Nós temos aqui uma tabelinha com algumas massas específicas, a temperatura ambiente, e ele pede para a gente considerar a aceleração da gravidade local como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, e a gente determinar a intensidade em modo do empuxo exercido pelo líquido sobre esse bloco. Então, mais uma vez, nós temos o quê? Que o empuxo ele é igual ao peso do líquido deslocado. Aqui, então, a gente vai ter que o empuxo é igual à densidade desse líquido vezes o volume que foi deslocado vezes a minha aceleração da gravidade. Dessa forma, substituindo os valores que a gente conhece, nós temos o quê? Que o meu empuxo vai ser o volume, ele disse que é 500 centímetros cúbicos. E a aceleração da gravidade nós temos que é 10 metros por segundo ao quadrado. E a minha densidade nós não temos. Então, vamos chamar aqui ainda de densidade do líquido. Eu não vou me preocupar, por enquanto, em colocar aqui as unidades de medida. Na mesma unidade de medida. Então, aqui nós temos 5.000 vezes a densidade do líquido. Mas vamos ter que acabar colocando sim. Então, para eu transformar isso aqui para ficar todo mundo no SI, basta, como a gente já viu em uma questão anterior, basta eu multiplicar esse meu resultado por 10 a menos 6, que eu converto os centímetros cúbicos para metros cúbicos e assim fica todo mundo no sistema internacional. Então, o meu empuxo aqui passa a ser 5 vezes 10 a menos 3 vezes a densidade do líquido, newtons. Por que eu fiz isso? Porque o sistema aqui está dizendo que ele passa a flutuar em repouso. Se ele passou a flutuar em repouso, isso quer dizer o quê? Que esse empuxo equilibrou ao peso desse meu blocozinho de madeira. Dessa forma, nós podemos agora igualar o peso do bloco de madeira a esse empuxo. Quem é o peso do meu bloco de madeira? Vai ser a massa da madeira, que é 0,63, vezes a aceleração da gravidade local, que a questão já mandou a gente usar como sendo 10. Então, isso aqui vai ser igual a quem? A 5 vezes 10 a menos 3, vezes a densidade do líquido. Dessa forma, nós temos que a densidade do líquido vai ser o quê? 6,3 dividido por 5, tudo isso multiplicado por 10 ao cubo. Ou seja, nós temos que a densidade desse meu líquido equivale a 1,26 vezes 10 a terceira, como está tudo aqui no meu SI, quilogramas por metro cúbico.
Ou seja, essa minha densidade aqui equivale a 1,26 gramas por centímetro cúbico. Então, se a gente olhar para a nossa tabelinha, nós vemos o quê? Que nós vamos ter aqui, está trabalhando com a glicerina. Então, encontramos aqui no item A, em partes, né? Porque agora a gente tem que multiplicar por esse DL para poder achar de fato o valor do meu empuxo. Mas no item B a gente já viu que o líquido nesse recipiente é a glicerina. Então vamos só substituir o valor desse DL aqui no empuxo para poder calcular o valor exato desse empuxo. Então vai ser 5 vezes 10 a menos 3, que multiplica 1,26 vezes 10 ao cubo. Dessa forma, nós temos que o empuxo é igual a 6,3 newtons. O que era óbvio, uma vez que nós usamos essa condição bem aqui. O peso é igual ao empuxo. Então, bastava ter calculado logo de cara o peso para a gente chegar já na fórmula do empuxo. A questão P513 diz o seguinte: um paralelepípedo de altura igual a 1,2 metros e área da base igual a 1 metro quadrado flutua em água com 0,4 metros imerso. Determine a densidade do paralelepípedo em relação à densidade da água. Aqui nós vamos partir de novo daquele pressuposto de que o nosso empuxo é igual ao peso, para ele estar em equilíbrio. E vamos lembrar que o empuxo ele é igual ao peso do volume do líquido deslocado. Então, como é que seria aqui o empuxo? Teremos a densidade da água multiplicada aqui pelo volume deslocado vezes a aceleração da gravidade. E quem é o peso? O peso vai ser a densidade desse paralelepípedo multiplicado pelo volume do paralelepípedo vezes o meu G. Aqui, novamente, a aceleração da gravidade se cancela. E como ele quer que a gente calcule a densidade do paralelepípedo em relação à água, ele quer que a gente calcule o quê? A densidade do paralelepípedo dividido pela densidade da água. dP sobre dA vai ser quem? O volume deslocado dividido pelo volume do paralelepípedo. Se você observar, o volume deslocado, ele representa o quê? 1/3 do volume do paralelepípedo. Como assim, professor? Ele representa 1/3 do volume do paralelepípedo. Porque a área da base é igual e somente 1/3 dessa minha altura foi imersa na água. Se apenas 1/3 dessa altura foi imersa, o volume dele vai ser apenas de 1/3. Então, vai ter 1/3 de Vp dividido pelo meu Vp. Dessa forma, a gente tem que a densidade do paralelepípedo em relação à densidade da água aqui vale 1/3. A questão 514 fala o seguinte: numa experiência de laboratório, os alunos observaram que uma bola de massa especial afundava na água. Arquimedes, um aluno criativo, pôs sal na água e viu que a bola flutuou. Já Ulisses conseguiu o mesmo efeito modelando a massa sob a forma de barquinho. Explique com argumentos físicos os efeitos observados por Arquimedes e por Ulisses. Bom, a explicação aqui é uma explicação bem simples. Quando Ulisses modelou essa massa, ele fez com que a gente tivesse um volume maior de líquido sendo deslocado. Lembre-se que o empuxo ele é dado como sendo o quê? A densidade do líquido que a gente está deslocando vezes o volume do líquido deslocado vezes a aceleração da gravidade. Ou seja, se eu aumentar o volume deslocado, eu aumento o meu empuxo. Se eu aumento o meu empuxo, eu consigo fazer com que o meu objeto flutue. Essa é a forma que a gente tem para poder ter um navio, um barco flutuando. Se você pegar um parafuso que constitui um navio, por exemplo, e colocar ele na água, ele vai afundar. Mas, como o volume do navio inteiro é muito maior do que o volume daquele pequeno parafuso, ele consegue deslocar um volume de água suficiente para sustentar esse navio lá em cima. Da mesma forma,
o que acontece se eu mexer com a densidade. Se eu aumentar a densidade do meu líquido, eu também vou aumentar o meu empuxo. E é justamente isso que acontece quando o Arquimedes coloca o sal na água. Ele colocou o sal na água, aumentou a densidade da água. Quando aumentou a densidade da água, precisou de um volume menor do líquido para ser deslocado, para poder sustentar essa massa. Então, é dessa forma que a gente resolve essa questão 514. Aumentando-se o volume deslocado, aumenta-se o empuxo. Aumentando a densidade do líquido que eu estou considerando, também aumenta-se o nosso empuxo. Terminamos por aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessas explicações. Não se esqueça de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E qualquer dúvida ou sugestão pode deixar aqui nos comentários ou entrar em contato comigo nas minhas redes sociais. Até mais!